Não é só golpista ou podcaster que defende partido de extrema direita que teve suas contas na internet bloqueadas pela justiça. O juiz Luiz Carlos Valois, defensor dos direitos humanos, ativo nas redes sociais e crítico ferrenho dos atentados antidemocráticos, teve as suas redes sociais suspensas por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Será que foi justo? Bom, essa semana, né, a gente teve várias personalidades que foram afastadas ou tiveram suas contas suspensas, entre elas o deputado estadual eleito lá de Minas Gerais, o Nicolas. Nós tivemos também o Monark, que teve as suas redes sociais bloqueadas. E me chamou a atenção, depois a gente pode trocar uma ideia mais sobre isso, porque geralmente essas decisões são tomadas da justiça, ou pelo STF, ou por juízes e tal. Mas nós temos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que nem é um órgão jurisdicional, e depois a gente pode falar sobre isso, que determinou a suspensão das redes de um magistrado, de um juiz, o Luiz Carlos Valois. E para que a gente possa entender um pouco mais, eu vou trazer aqui essa notícia do Estadão. Luiz Carlos Valois tem perfil bloqueado nas redes sociais, entendo o motivo. Decisão do Conselho Nacional de Justiça afirma que o magistrado estaria adotando conduta incompatíveis com os deveres funcionais de magistrado. Publicações sobre o impeachment da ex-presidente Dilma, críticas à polícia militar nos atos antidemocráticos em Brasília e a politização da Lava Jato motivaram a suspensão das redes do juiz da Vara de Execuções Penais de Manaus, Luiz Carlos Valois, por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Conhecido como um juiz garantista, crítico à guerra às drogas e às condições precárias do sistema penitenciário, Valois chegou a ser chamado pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas para ajudar na negociação com presos que realizavam um motim. Isso que aconteceu lá em Manaus, que terminou com 56 mortes, né, que foi o maior massacre desde o Carandiru nos anos 90. O magistrado é ativo nas redes sociais e não raro faz manifestações políticas. A decisão que levou à derrubada de suas redes sociais do Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão se baseou no artigo 95 da Constituição Federal, que veda juízes a dedicar-se à atividade político-partidária. E eu gostaria aqui de fazer só uma ressalva, porque a atividade política é diferente de atividade político-partidária, tá? É uma expressão dupla, né, que traz as duas ali. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma resolução de 2019 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, vai além e proíbe manifestar-se apoio ou crítica pública a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. As pessoas que não conhecem, de repente, essa personalidade, esse juiz, né, que não é do direito, eu vou trazer aqui algumas rápidas postagens dele que viralizaram e que foram bastante repercutidas aí nas redes sociais, né? Aí, ó, aqui ele conta, por exemplo, uma história de um delegado de polícia, né, de uma delegada de polícia, que foi cumprir um mandado de prisão expedido por ele. Quando esse delegado ele chegou na casa, a autoridade policial viu que a pessoa a ser presa estava em uma cadeira de rodas, tinha perdido a perna por causa de um estado grave de diabetes e estava cega. Essa pessoa, a autoridade policial, não cumpriu o mandado e mandou um ofício dizendo que não tinha condições de colocar aquela pessoa naquele estado na viatura e que muito menos teria condições de ficar no cárcere da delegacia. Cara, eu não vou dizer o nome da autoridade porque ver um ser humano, ver pessoas, hoje em dia é perigoso e ela não quer prejudicar, não quer expor essa pessoa. Eu a elogiei no meu despacho, do setor psicossocial da Vara de Execuções, foi acionado para que aquela pessoa presa, e ele concedeu a essa pessoa presa a prisão domiciliar. Isso foi hoje como estar se afogando, subir a superfície e conseguir respirar um pouco. O post era só isso mesmo, né? E ele agradece aí a delegada de polícia. Então nós estamos vendo que não se trata de uma pessoa que está ali seguindo estritamente, ferrenhamente, querendo punir, querendo prejudicar, querendo cumprir a lei sem perder um contato com a realidade. Aqui, por exemplo, uma postagem mais recente, que é uma dessas que foram usadas aí para derrubar as redes sociais dele, ele tem, ó, se recusado a falar de auxílio reclusão, porque não é um direito penitenciário, mas sim previdenciário. Só ganha quem foi preso trabalhando com carteira assinada, né, limitado o valor. É seguro, é pago pelo o beneficiário anteriormente. É coisa do INSS, não da Justiça Penal. Isso aqui ele está falando no contexto óbvio das pessoas que foram presas aí nessa manifestação. Aqui nós temos uma resposta, ó,
ao Sérgio Moro, que ele postou também nas redes sociais, porque Lula, no governo, nunca transferiu os líderes do PCC, Marcola entre eles, para presídios federais de máxima segurança. Esse é um juiz, né? Na época, acho que não era mais juiz, mas tinha sido um juiz, o Sérgio Moro. Isso mesmo após os atentados de 2006. Perguntado, não respondeu. Em fevereiro de 2019, com 2 meses de governo, foi feito o que Lula não fez em 8 anos. Isso foi o Sérgio Moro criticando o Lula. Aí, um juiz que trabalha numa vara de execuções penais, o Luiz Carlos Vallóis, foi lá e falou: tem uma lei que regulamenta a transferência de preso para a penitenciária federal. O juiz local precisa definir e requerer a vaga. Depois é que o juiz federal que defere. Só aí o Poder Executivo pode transferir o preso. Vai lá, tá na lei. Ou seja, ele está mostrando que não dependia do Lula. Dependia o quê? De uma autoridade, de um juiz tomar essa decisão. Então, assim, ele tinha essa participação nas redes sociais, ativa, era crítico, ele gostava de expor o direito como o direito realmente é, sem fazer sensacionalismo midiático. E aqui, quando ele teve essa decisão, ele deixou uma última postagem e falou aqui, ó, essa deve ser a minha última postagem nas redes sociais. O Conselho Nacional determinou o bloqueio de todas as minhas contas no Face, no Insta e no Twitter. Somente o Twitter bloqueou, mas em breve as demais devem ser também. Não sei o motivo ainda, não fui intimado, mas até em respeito à decisão, não me manifestarei nas redes, mesmo com essa conta ainda não bloqueada. Vocês não verão da parte dele nenhuma queixa ou acusação de pessoas. Se institucionalmente eu errei, que isso seja resolvido de forma justa. Então, esse é o Luiz Carlos Vallóis, juiz. Eu vou passar aqui, então, para o Anderson fazer alguns comentários primeiro, depois eu passo para o Ded, porque eu vou trocar uma ideia com o Ded sobre essa questão jurídica, né? Anderson, você que fala, essa sugestão, inclusive, dessa pauta veio do Anderson. Eu quero muito ouvir o Ded, até pela sua profissão de origem. Eu vou me limitar aqui a que a gente vai tentar entender o que aconteceu, mas eu acho que eu corroboro da opinião que eu estive conversando sobre o tema. Até agradeço o carinho, né? Porque eu falei que era para aqui para o Meteoro, ele foi muito gentil para variar, o jurista Leno Streck, que a ideia é o seguinte: eu também corroboro da ideia que tem que ter isonomia. Opinião é diferente do que político partidário, né? Eu acredito que é importante se posicionar, mas essa decisão causa uma estranheza para mim, como a Cepuleiro, para algum grupo de pessoas. Por que isso não foi feito antes? Porque vamos lembrar que quem mais politizou a justiça nesse país foi, por exemplo, o grupo do Sérgio Moro, né? Vamos lembrar que Sérgio Moro deu uma gravação de uma presidente com um ex-presidente para uma rede de TV. Entre tudo que eles fizeram, o caso do Lula não tinha sido finalizado, né? Porque e ele, Ded, tinha uns 3 livros já prontos, né? Não sei quem comprou esses livros dele, e fazia palestras, e ainda chegou a dizer que ele era igual aquele delegado lá que prendeu Al Capone. Eu lembro que ele falou isso, se sentindo orgulhoso. Então a politização existe há muito tempo, teria que se ter um pente fino, ao meu ver, e regulamentação para que fosse explícito o que pode ou não pode ser dito para esses magistrados, para que não pareça que é uma coisa direcionada. Quem é que pode ou não pode falar sobre determinado tema? Isso é muito delicado, e eu sou dessa opinião também. Eu vou, se você me permitir, tá, só queria ler só um trechinho, né, de uma explicação do jurista Lênio, para a gente pôr nessa conversa aqui, daí eu já passo para o Ded, um segundinho aqui, ó. Uma parte, né? Se quer punir Vallóis, tem-se que fazer uma investigação geral, porque nos últimos 4 anos nunca se viu tanto aparecimento de comentários políticos nas redes sociais, especialmente de juízes e membros do Ministério Público saindo do armário jus político, e mais da parte da extrema-direita. Vallóis parece estar sendo a palmatória do mundo. Não é difícil fazer uma regulamentação clara sobre isso. O que não pode é fazer punição ad hoc. Depois eu gostaria que o Ded pudesse explicar o que quer dizer para quem é leigo e não conhece. Aliás, quantos desembargadores e outras altas patentes fizeram manifestações políticas? Temos que usar aqui a teoria da justiça.
Vamos sair do grau zero e dar tratamento equânime, fatness em inglês. Então, a ideia é que eu concordo com isso. Não pode falar, então a gente tem que fazer um pente fino e dizer o que pode, o que não pode e como pode ser feito, né? Para que a gente possa realmente pensar daqui para frente em ter uma democracia, que a gente ainda é muito frágil na nossa democracia. Haja visto os golpes que são facilmente dados aqui no Brasil. E eu passo aí a palavra para o Ded, porque eu estou muito curioso para ver como que ele vai explanar aí sobre o assunto. Cara, é mais uma questão aí de limite da liberdade de expressão, né? E um exemplo de que ela não é absoluta. Então, de modo geral, o juiz, quando ele tomou posse, ele aceitou os termos ali como se fosse o contrato, né? Então, tanto da parte da Constituição do artigo 95 e dessa parte exclusiva da Constituição dá para se discutir bastante, né? Até porque tem o dedicar-se ali. Ele está se dedicando a isso? Ou eventualmente ele está postando, né? Então talvez não se aplicaria por ali. Mas aí depois tem uma resolução, tal, que fica mais objetivo, né? Fala em manifestar-se em apoio ou crítica no âmbito público, né? Sobre candidatos, lideranças políticas ou partidos políticos. Mas aqui também tem elementos bem objetivos, né? Então, o Tássio colocou a postagem do Moro e embaixo a postagem do juiz, né? Tem como voltar isso, Tássio? Porque ali fica bem interessante da gente avaliar essa questão, né? Olha só, eu acho que aí o Moro não era juiz nessa ocasião, né? Ele já era candidato, já estava em campanha, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, Era ministro didaticamente, da Justiça. já era ministro, beleza. Já não estava nessa regra, né? Então, mas didaticamente, se a gente tivesse olhando para dois juízes aí, o de cima estaria violando essas regras, né? Porque ali ele menciona governo Lula, etc. Só supondo aqui, né? E o de baixo não. Então tem uma liberdade grande, né? O juiz pode sim se manifestar, né? Ele pode criticar, ele só não pode se encaixar nessas coisas aqui. Se for essas postagens, eu não sei quais as postagens que o CNJ tá avaliando, né? Mas se for essas que a gente viu aqui, não se encaixa. Eu acredito que está dentro da liberdade dele. Agora, se ele. E eu acredito que vai ser alguma coisa nesse sentido. Se ele se manifestou em apoio ou criticou candidato, liderança política, infelizmente ele tem essa barreira, né? Ele tem esse limite que ele concordou com isso quando ele assinou a posse, né? Mas aí vem aquela questão. Só ele, que é aquilo que o Anderson levantou bem, né? Por que agora? Porque tem que ver, tem que analisar. Não dá para falar muito sem ler o que o CNJ pensou e tudo mais. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, em resumo, tem os limites. Os limites estão aí, ele conhece muito bem os limites, né? Ele sabe, ele de livre consciência, ele postou sabendo que poderia ter alguma consequência. Aí talvez justamente por ele ver vários juízes em podcasts, até o Moro, como falou, ele falando, olha, acho que o CNJ não tá ligando muito para isso, eu vou falar também. O cara tá falando de um lado, eu vou falar do outro. Então, eu acho que foi mais ou menos por aí, né? Pois é, e eu queria só fazer um comentário, só para jogar um pouco de lenha nessa fogueira aí, porque a legislação fala ali em político-partidária juntos, então, tecnicamente, você não poderia estar trabalhando dentro de uma sigla partidária ou com uma finalidade político-partidária. Mas isso não impediria ele de fazer comentários políticos, ideológicos, até porque ele não deixa de ser um cidadão. E aí, a segunda questão, que talvez é o que mais complica, é essa regulamentação que fala de não criticar lideranças políticas. Isso aí acaba amarrando bastante. Mas se não fosse essa regulamentação específica, aí eu acreditaria que ele estaria sendo punido injustamente. Agora, a gente, realmente, o que você falou, a gente teria que ter acesso a quais postagens teriam sido atreladas ou vinculadas a ele, porque no histórico dele, eu sei que ele já falou sobre o impeachment da Dilma, criticando, e eu não veria isso, por exemplo, criticar o impeachment da Dilma, eu não veria isso como uma infração.
Mas eu acredito que essa foi uma das que foram colocadas. Porque ele está falando de uma liderança política, mas ele não está criticando a liderança política, ele está criticando um mecanismo e a forma como isso foi julgado. Agora, é complicado, né? É complicado porque essa disparidade entre outros magistrados e outros, e inclusive membros do Ministério Público que se manifestam. Pô, teve membro do Ministério Público que foi candidato, porque, né, tinha algumas prerrogativas de antes de 88, foi candidato a deputado estadual. Acho que isso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Então, assim, tem umas brechas legais e tem umas coisas que deixam a gente assustado. E aí a gente vê uma punição que veio do CNJ, não veio do STF, né? Veio do CNJ exatamente porque procuraram esse outro órgão jurisdicional, que não é um órgão jurisdicional. Então eu achei também muito estranho isso, eles determinarem, né, expedirem essa ordem, mandando eu também achei. Foi no âmbito administrativo isso? Pois é, eu achei muito estranho isso ter saído do CNJ. Pro Legal Demand, né, tá no Twitter lá que bloqueou ele, e eu nunca tinha ouvido falar do CNJ expedir uma ordem desse tipo para terceiros cumprirem, né? Eu sei que ele poderia, né, coibir ou aplicar uma sanção, uma multa, uma advertência para o próprio juiz falando, ó, você apaga suas redes sociais ou você tomaria. Isso seria uma coisa. Agora, ele procurar diretamente uma empresa, né, uma rede social e suspender, para mim, é novidade. Agora, cara, de modo geral, se a gente ampliar para falar da regra como um todo, cara, tem um porquê dela existir, né? E é importante a gente falar. Ela existe basicamente para duas razões. Para tentar garantir a imparcialidade do juiz e tentar garantir, ou ao menos chegar perto disso, de garantir uma certa credibilidade da justiça, né? Um tá ligado no outro, não são contradições, né? E eu acho que tem que ser assim, cara. Senão o juiz senão acaba resultando no Moro, né? Ele começa a falar e aí começa a inflar o ego, tanto se ele for para direita ou para esquerda. Eu acho que deve manter essa regra do jeito que tá aí. Ele não deve comentar, não vai gerar a demanda, né? Ele vai no podcast, tem juiz indo em podcast bebendo lá e falando por 4 horas. Ele vai acabar falando alguma coisa ali que o advogado da parte pode levantar uma questão de suspeição pelo que ele falou ali. Não deve falar, cara. Ele não tem neutralidade, mas imparcialidade deve manter, sim. Senão aí vai afetar a credibilidade da justiça, né? Porque vai criar narrativas. O juiz vai explicar sobre garantismo, o cara não vai entender, vai falar, olha lá, todos os juízes são esquerdistas, olha como os juízes são, olha como os juízes pensam. E aí é foda, né, cara? E aí realmente impacta nisso. Eu acho que tem que ter esse limite, sim, cara.